cultos, horários diferentes, dá para a gente vir e cultuar ao Senhor junto com os nossos irmãos. Hoje o título da nossa mensagem é Clame a Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Esse texto, e aprender um pouco mais com essa narrativa, dessa história de Jesus, os seus discípulos, no meio de uma tempestade, para a gente poder entender, a palavra do Senhor e como aplicar ela nas nossas vidas. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. 8:23, você está aí, alguns irmãos estão com o aplicativo no celular da Bíblia, amém também, você que está em casa, vai aparecer aí na sua tela, amém irmãos? Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante, a minha versão é a NVI, diz assim: entrando ele no barco, aqui é Jesus, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. 26, ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança, calmaria. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos fechar os nossos olhos e pedir, que o Senhor venha nos conduzir nessa mensagem. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, Pai, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, para falar sobre Ti, para cantar sobre o Senhor, porque é tudo sobre o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai, daqueles que estão em casa nos acompanhando, daqueles que verão esta mensagem depois, aqueles que por algum motivo, Senhor, estão impedidos de estar aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa alcançá-los, e assim como irá nos alcançar nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Pois sem Ti nós nada podemos fazer, ó Deus. Por isso nos ajuda, que nós possamos diminuir nessa noite para que o Senhor venha a crescer, para que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações de uma maneira tão marcante, Pai, para que possamos sair daqui deste culto, pessoas diferentes, transformadas pelo poder do Teu Espírito, transformadas pela Tua palavra, Deus, que será ministrada aqui nesta noite, Pai. Em o nome de Jesus, amém e amém. Bom, gente, essa passagem ela é muito bonita, ela é linda, pois que ela mostra como o nosso Deus ele é poderoso e como que Ele atua em favor de cada um dos seus filhos. A gente está vivendo aí nesse verão, essa mudança de tempo, de dia um sol, de noite começa a ventar, aquelas nuvens mais escuras, assim que a gente já sabe que vem aquela chuva pesada, e a gente vê como Deus, nosso Deus, ele é poderoso que com uma palavra, Ele acalmou uma tempestade. Ele fez aquele vento impetuoso, aquele vento violento parar. As ondas que estavam entrando na embarcação, o mar ficou calmo. E isso é maravilhoso. Nós vamos hoje aprender algumas lições aqui tremendas a partir desse texto. E o desejo do Senhor não é só nos conduzir no entendimento, no raciocínio, mas também nos levar a praticar esta palavra. Aquele que, eu até escrevi aqui, aquele que muito aprende e pouco pratica, na verdade não aprendeu nada. Porque o Senhor nos chama não só para nos ensinar, mas que a gente possa colocar em prática a palavra do Senhor. Então que Ele nos ajude a pôr em prática essa palavra e que assim possamos ser abençoados pelo poder do nosso Deus. O contexto aqui é algo bem simples. Jesus estava no seu ministério, curando, ensinando, libertando as pessoas, manifestando o seu poder, e os discípulos estavam lá, juntinho dele, aprendendo aquilo que Jesus veio fazer para depois dar continuidade na missão do Senhor. Jesus estava em Cafarnaum e decidiu ir até uma outra cidade chamada Gadara, e no meio dessas cidades existe o Mar da Galileia,
né? A gente aqui viu que eles estavam no meio de um barco, numa tempestade. Então estava lá na Galileia, nesse mar da Galileia, né? É um lago pequeno, bem menor que a nossa Baía de Guanabara, é menos da metade do tamanho, né? E durante essa travessia a gente viu que aconteceu uma reviravolta na situação toda. E também houve algo que marcou a vida daqueles discípulos. E eles aprenderam uma lição importante nesse dia. E hoje nós também vamos aprender. E a gente quer entrar agora no primeiro tópico dessa mensagem, que pode colocar aí para mim, siga a Jesus. Conforme vamos voltar lá no versículo 23, fecha sua Bíblia não, deixa ela aí aberta que a gente vai versículo por versículo. O primeiro que nós lemos, diz assim o versículo 23 de Mateus capítulo 8, entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. O primeiro tópico não poderia ser diferente, porque tudo começa quando nós começamos a seguir a Jesus. Tudo começa quando nós deixamos de viver para nós mesmos, deixamos de viver para esse mundo e passamos a viver para Cristo. É aí o começo de tudo. Os discípulos de Jesus tinham várias profissões, alguns eram pescadores, outros eram coletores de impostos, diversas profissões. Mas eles só viveram o que viveram porque eles decidiram, eles escolheram, eles aceitaram o convite de Jesus para a vida deles. Então, a nossa jornada com Cristo começa quando nós decidimos, Senhor, eu quero viver para Ti. Ontem, nós tivemos aqui o culto de juventude, como acontece todos os sábados. E foi, assim, algo lindo de ver a nossa juventude aqui. Quase, não lembro, não sei se Júlia está aí, ela contou assim, eram quase 50 pessoas, jovens cantando, Senhor, eu escolhi viver para Ti, não há nada que eu queira mais. E entregar no Teu altar a minha juventude a Ti. E isso é algo que toca o meu coração, em ver que os nossos jovens estão escolhendo viver para o Senhor. E independente da idade, do mais novinho ao mais idoso, todos nós precisamos decidir, Senhor, eu quero viver para Ti. E reafirmar essa escolha todos os dias. E amanhã, quando a gente levantar, falar, Senhor, esse dia eu quero viver para Ti. E quando chegarem as circunstâncias da vida, Senhor, eu quero viver para Ti. Essa escolha a gente precisa fazer uma primeira vez e continuar sustentando essa escolha todos os dias da nossa vida até quando o Senhor nos permitir. E os discípulos aqui fizeram isso. Então, o primeiro tópico é siga a Jesus. Como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, vivendo na desobediência e satisfazendo os desejos da carne. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e amor, nos trouxe vida em Jesus Cristo, nos dando uma nova chance. A verdadeira vida só começa quando recebemos o nosso Senhor Jesus, nos rendemos a Ele e Ele nos resgata das trevas e nos transforma em uma nova criatura. Esse texto maravilhoso que acabamos de ver, o agir de Deus sobrenatural na vida dos discípulos, isso teve um início, isso teve um começo. E nós também, aqueles que ainda não se decidiram, precisam se decidir e começar a viver uma nova vida em Jesus Cristo. Essa escolha é o tipo de coisa que a gente precisa fazer hoje, enquanto ainda há tempo. Isso não é igual aquela dieta que a gente promete que vai começar na segunda-feira, não é assim? Não é verdade? A gente, e a dieta, não quer perder peso? Vou começar na segunda. Isso também não é igual aqueles planos que, não, eu vou começar, mas só depois do carnaval, só depois que isso acontecer. A gente fica postergando, sabe? Mas com relação à nossa vida com Cristo, isso não pode esperar, isso não pode deixar para depois, não pode ficar para segunda-feira. Essa decisão tem que acontecer enquanto ainda temos oportunidade, e essa oportunidade é hoje. Meu irmão, minha irmã, se você já fez essa decisão na sua vida, glória a Deus. Se você ainda não fez, você precisa fazer enquanto houver tempo. A gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? Hoje nós estamos aqui. Se Deus quiser, amanhã continuaremos, mas pode ser que o Senhor nos recolha, a gente não sabe.
mas precisamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos deu hoje, para fazer essa decisão hoje. E às vezes, você já fez essa decisão, mas acabou desistindo dela. O tempo de voltar também é hoje. O Senhor está chamando, o Senhor está buscando aqueles que vão se render a Ele em adoração, em espírito e em verdade. E essa decisão não pode ser adiada. Por isso nós pedimos que o Espírito Santo, porque isso não é convencimento humano, isso não vem através de um discurso bonito, isso vem através da ação do Espírito Santo dentro do coração do homem, no lugar que palavra humana não chega, mas que só o Espírito Santo pode chegar. Não sei se vocês já repararam, mas essa igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que está sempre orando. Para quê? Para que o Espírito Santo possa fazer a obra no coração daqueles que ainda não se decidiram. Para aqueles que possam entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E tudo começa, assim como lemos nesse texto, na decisão de seguir a Jesus. Independente de onde for. Os discípulos não sabiam que Jesus ia para outra cidade. Mas os discípulos falaram, não, Senhor, o Senhor vai para lá? Então é para lá que eu vou, porque eu quero te seguir, aonde quer que o Senhor for. Jesus não está mais fisicamente entre nós, mas Ele fala através do Teu Espírito Santo, e o Espírito Santo nos direciona, nos conduz. O Espírito Santo fala dentro dos nossos corações, meu filho, minha filha, não é por aí, o caminho não é esse, a escolha não é essa, as palavras não são essas. O Espírito Santo fala aqui dentro. As pessoas não são essas aí. Corrige a tua vida, te alinha, te acerta, o caminho é esse. O Espírito Santo fala aqui dentro. Gente, e não é aquela voz, ei filho amado, aquela voz de Cid Moreira, né, bonita assim falando. Você pode ter a certeza que sabe aquela coisa, poxa, você tinha que fazer isso, sabe aquela ideia? Se essa ideia estiver de acordo com a palavra, eu não tenho dúvida que é o Espírito Santo falando com você. É simples, é natural. Às vezes a gente dá aquela escorregada. Às vezes a gente solta uma mentirinha só para se livrar de um problema. Já aconteceu comigo, a gente fala uma mentirinha, sabe? E aí na hora o Espírito Santo fala no nosso coração. Não é para mentir. O que é isso? Eu tenho certeza que essa voz é o Espírito Santo falando comigo porque está de acordo com a palavra do Senhor. Porque nós não fomos chamados para mentir, viver na mentira, falando falsidade. Não, nós fomos chamados para a verdade, para viver a verdade, para falar a verdade, custe o que custar. Alguns desses discípulos aqui que nós lemos, que entraram no barco, foram martirizados, foram crucificados, foram mortos de maneira violenta, sabe por quê? Porque eles sabiam a verdade e não negaram essa verdade até o final. Eles tiveram uma chance, nega esse tal de Jesus. Eles falaram, eu não posso. Jesus foi alguém que transformou a minha vida. Jesus era, de fato, o Filho de Deus que veio ao mundo. Ele expulsava demônios, Ele curava doentes. Ele é Deus e não há outro igual a Ele. E por sustentar essa verdade, tiveram mortes terríveis. E nós não podemos agir diferente. Se o Senhor nos chamou para a verdade, é na verdade que devemos caminhar. Independente para onde o barco vai, se Jesus entrou no barco, a gente precisa estar também. Amém, igreja? Ou você segue a Cristo hoje e desfruta de uma vida abundante que Ele preparou para você, ou você continua a desprezar esse convite, continua cego pelas paixões deste mundo, pelo engano do nosso próprio coração, até receber a merecida ira de Deus por ter se escolhido se afastar do Senhor, a permanecer longe do Senhor. Essa não é a vontade dEle para nós, e por isso Ele hoje está nos alertando, é hora de se decidir, é hora de voltar, é hora de buscar a minha presença. Só tem vida com Jesus aquele que o segue verdadeiramente, só desfruta da presença gloriosa de Jesus aquele que busca estar perto dele, só entra no barco com Jesus quem é discípulo. Você crê que Jesus é o discípulo da sua vida? Amém? Siga a Jesus. E a gente vai entrar agora no segundo tópico. Quando a gente segue a Jesus,
uma hora a tempestade vem. Lá no versículo 24, acompanha comigo aí na sua Bíblia. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, e Jesus, porém, dormia. Quem nunca enfrentou uma tempestade violenta nessa vida? Não é verdade? Tempestade, circunstâncias adversas, circunstâncias difíceis, momentos complicados, quem nunca passou por isso? Tem horas que as ondas são fortes, tem hora que o vento é raivoso, e a gente percebe que a instabilidade começa a nos alcançar. As circunstâncias mudam a todo momento. O que era favorável passa a ser desfavorável, o que era bom começa a se transformar em algo ruim, a tempestade chega e muda de repente o quadro das nossas vidas. E quem está livre? Enquanto viver aqui nesse mundo, quem está livre dessas coisas? A resposta é ninguém. Como diz lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 45, Deus faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons. Ele derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. A tempestade, o dia mau, alcança a todos. Independente se você é um servo fiel ao Senhor, ou se você vive a sua vida de maneira que não está nem aí para Deus. O sol, a chuva, chegam para todos. A tempestade chega para todos. Quem que levou os discípulos para o meio do lago? Foi quem? Foi Jesus. Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram. Quem que levou os discípulos lá para a tempestade? Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus é Deus, Ele sabe. Ele vê o amanhã, Ele vê aquilo que a gente não enxerga. Quem levou os discípulos para lá? O próprio Deus, Jesus. A tempestade vai chegar, uma hora ela vem. Seguir Jesus não significa que nós não teremos essas tormentas na nossa vida. Haverá tempos em que parecerá que algumas dessas tormentas só estão acontecendo justamente porque você decidiu seguir a Jesus. Se os discípulos tivessem ficado na praia, eles iam enfrentar a tempestade? Sim ou não? Não. Mas eles seguiram a Jesus e por seguir a Jesus, enfrentaram essa tempestade. Meu irmão, minha irmã, uma hora a tempestade chega, irmão. Mas o problema não é a tempestade, mas é o que nós vamos fazer quando a tempestade vier. Na minha versão aqui na NVI, na nova versão internacional, diz a seguinte frase: as ondas inundavam o barco. O barco foi feito para ter água dentro, mas as ondas estavam inundando o barco. Outras versões vão trazer: o barco era varrido pelas ondas. Não é pouca coisa não. Como diz o outro, o bicho estava pegando, a chapa estava quente. Muitos desses discípulos eram experientes pescadores. E a coisa estava feia para eles naquele momento. A gente está falando aqui, gente, de Jesus com seus discípulos. A gente está falando de gente crente, seguidores de Jesus passando por uma tribulação terrível. Os discípulos estavam passando pela peleja e Jesus estava lá com eles no barco. Mas e aí? Como agir diante de circunstâncias difíceis? O que fazer diante de provações onde parece que tudo vai afundar? Porque essa era a sensação dos discípulos. Eles estavam no barco, no meio do mar da Galileia, aquela tempestade horrível, o vento muito forte, e as ondas estavam inundando o barco, varrendo o barco. Essa era a sensação que eles estavam. E às vezes a gente sente isso. Talvez você não seja um pescador e não vá a alto mar, né? Eu também não sou, não sei o que é isso. Ir em alto mar e sentir essa instabilidade. Mas muitas das vezes essa instabilidade bate dentro de nós, bate na nossa porta, na porta do nosso familiar, seja filho, seja pai, seja mãe. E isso mexe com a gente. Às vezes a instabilidade bate dentro aqui, ó, das nossas emoções. Não é verdade? E a gente fica sentindo, pensando, achando que a coisa vai afundar. Porque uma hora a tempestade vem. E a hora ela chega. E às vezes a gente começa a pensar: meu Deus, vai afundar. A minha vida vai afundar. Eu não estou enxergando uma saída, eu acho que não tem jeito.
Mas aí a gente vai entrar no terceiro tópico desta noite. Clame a Jesus na tempestade. Esse é o título da nossa mensagem, porque é isso que nós precisamos fazer. Lá no versículo 25, vamos ler aí. Diante desse quadro, onde a tempestade forte, as ondas pareciam que inundaram o barco, versículo 25, a reação dos discípulos. Os discípulos foram acordar Jesus clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Eles eram pescadores, gente. Eles já tinham visto outras tempestades, com certeza. Mas eles estavam vendo que o negócio estava de um jeito. A gente vai morrer aqui. E eles foram clamar para Jesus, que estava lá dormindo. Né? E tem hora que a gente quer ter esse sono de Jesus, né? Esse sono que não liga para nada, o mundo está acabando, a gente só quer dormir. Mas Jesus estava lá dormindo. E os discípulos foram lá acordá-lo: Senhor, mestre, acorda, faz alguma coisa, porque a gente vai morrer. Os discípulos já tinham visto Jesus fazerem maravilhas. Se tem alguém que pode alguma coisa fazer a mudar a nossa situação, imagina os discípulos pensando. Se tem alguém que pode mudar, se tem alguém que pode resolver, quem é essa pessoa? É Jesus. E eles foram clamar a Jesus. Ainda que falhos, os discípulos fizeram algo certo no meio dessa tempestade. Eles clamaram a Jesus, porque reconheceram que apenas Ele poderia dar jeito. Apenas Jesus poderia cuidar da situação. Apenas Jesus poderia fazer o que era impossível aos olhos daqueles homens. É preciso orar, é preciso clamar a Jesus, pois em nenhum momento Ele se afasta de nós. Se está bom ou está ruim, Jesus continua no seu barco. Se está favorável ou desfavorável, Jesus continua no barco. Se está tudo calmo ou turbulento, Jesus, adivinha, continua no barco. Se tem saúde ou tem doença, Jesus continua no barco. Se a porta está aberta ou está fechada, Jesus continua no barco. Não importam as circunstâncias, Jesus continua no barco. Aqui Jesus estava fisicamente naquele barco junto com os discípulos. E para nós hoje é saber que não importam as circunstâncias, Jesus continua conosco. Através do seu Espírito Santo. Jesus falou: olha, eu vou embora, mas vocês não vão ficar sozinhos não. O Consolador, o Espírito Santo, estará com vocês e ajudará vocês. O Consolador é para momentos alegres, para momento triste. A gente é consolado quando a gente está triste, quando a gente está aflito, quando a gente está angustiado, quando a gente está se sentindo atribulado, parecendo que tudo vai afundar. Essa é a melhor hora para nós vivermos uma experiência nova com o Espírito Santo, que continua no barco das nossas vidas. Continua lá. Ele não saiu do barco. Jesus, ele saiu da terra firme, lá de Cafarnaum, sabendo tudo o que iria acontecer. Sabia da tempestade, sabia lá do nervosismo dos discípulos, sabiam que as ondas iam encher de água aquele barco, e ele continuava dormindo, ele continuava lá no barco junto com os discípulos. Eu imagino que os discípulos entraram tranquilos naquele barco, e Jesus estava lá. Provavelmente, poxa, está tranquilo aqui, acho que vai fazer uma travessia tranquila. Jesus estava no barco. De repente, o quadro começou a mudar. Jesus saiu do barco, igreja, sim ou não? Continuou lá. Mas Jesus deixou um pouco mais. Jesus permitiu um pouco mais, porque Ele conhece as nossas incapacidades, Ele conhece as nossas limitações, e Ele diz na sua palavra que nenhuma prova será dada que nós não possamos suportar. E Ele deixou os discípulos lá. Jesus estava dormindo, mas Ele sabia do nervosismo, da aflição. Provavelmente eles começaram a tentar tirar água do barco para o barco não afundar. Ele baixa a vela, a gente vê isso nos filmes, né? Está ventando muito, recolhe a vela, joga a carga fora. Eles provavelmente, aquilo que eles conheciam, eles começaram a fazer para não afundar. Mas chegou um momento, e Jesus lá no barco, e chegou um momento em que não dá mais. Aquilo que a gente sabia, aquilo que a gente podia,
A gente fez, mas a gente precisa de uma intervenção. Nós precisamos de uma intervenção do Todo-Poderoso nas nossas vidas, e nós vamos fazer o quê? Vamos continuar na força do nosso braço, naquilo que a gente conhece, ou a gente vai reconhecer que nós não somos nada e vamos chegar diante do Senhor e falar: Deus, eu preciso de Ti, a minha vida depende de Ti. Aqui a gente está falando da vida física, né? O barco de fato poderia afundar, mas além disso, e mais importante do que a vida física, é a nossa vida espiritual, e sempre precisamos colocar isso diante do Senhor, falar: Deus, o Senhor me deu vida, então não deixe a minha vida afundar, mas Ele espera de nós isso, essa posição de ir até Ele, de estar aos pés dEle e de clamar: Senhor, faz um milagre na minha vida, traz uma mudança nisso que eu preciso, vem suprir essa necessidade. O que o Senhor quer de nós é isso, irmão, é reconhecer. Às vezes a gente senta no nosso troninho, achando que a gente reia, que a gente manda, que a gente pode, mas com Deus não é assim não. O que Ele quer de nós é humildade, o que Ele quer de nós é a gente reconhecer, falar: Senhor, eu não sou nada, e eu venho diante de Ti, como uma vasilha vazia, para ser cheio da Tua presença. Eu não quero viver segundo o que eu acho que devo, mas eu quero viver segundo a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para mim. Eu posso achar isso ou achar aquilo, mas eu não quero me guiar por isso, eu não quero me guiar pela minha opinião, eu não quero me guiar pelas coisas que eu estou vendo, pelas circunstâncias, eu quero me guiar pela Tua palavra, pela iluminação do Teu Espírito Santo dentro de mim. Eu quero isso, Senhor. E precisamos, assim como os discípulos, clamar. Essa certeza, eu repeti várias vezes, Jesus continua no barco, porque a gente não pode viver as nossas vidas sem essa certeza no nosso coração, independente das circunstâncias. Jesus continua no barco da minha vida. Porque é isso, gente, é total diferença. Se eu acho que Jesus não está nem aí para mim, eu não tenho esperança, mas se eu sei que o Jesus continua no barco da minha vida, a minha esperança é renovada, a minha alegria é renovada, a paz no meu coração ela é renovada. Por quê? Porque Jesus está no barco da minha vida, Jesus está no barco da sua vida. Então aplauda a Ele, esse maravilhoso Senhor, que continua agindo, operando, e continua atento, presente nas nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus. Às vezes a tempestade vem para mostrar para nós mesmos o quão fraco nós somos, para mostrar que sem Deus nós não somos nada, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Situações difíceis vêm para mostrar para a gente, vêm para apertar a gente mesmo, para a gente entender que nós não temos nada para oferecer ao Senhor, que nós somos fracos, mas é aí que Ele opera e faz o milagre acontecer nas nossas vidas. Temos dificuldade de enxergar o agir de Deus através de circunstâncias difíceis, mas se a tempestade te levar até os pés de Jesus, essa tempestade já te abençoou. Se essa tempestade te levar a clamar ao único que pode resolver, essa tempestade já te abençoou. Ela foi uma bênção para você, porque Deus não quer simplesmente que a nossa vida seja 1000 maravilhas aqui na terra, Ele nos quer perto dEle. E às vezes a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Às vezes a tribulação, a dor, o aperto, a dificuldade é a única forma da gente entender quem nós somos e quem Deus é. Entender que somos fracos, mas que Ele é forte. Entender que somos limitados, mas Ele é todo poderoso. Entender que somos nada e que Ele é tudo nas nossas vidas. Tem uma música que eu adoro escutar, que ela diz assim: Deus me levou por muitas tribulações, Deus me levou por caminhos difíceis, mas em todos eles eu nunca deixei de acreditar que o Senhor estava comigo.
Eu amo essa canção porque ela traz essa certeza nos nossos corações. Não importa, irmão, não importa. A música ela continua, se eu olhar para o que já passou, quantos livramentos o Senhor me deu, quantas coisas eu posso falar de bom que o Senhor fez na minha vida. Estava conversando com a irmã Eliana ali no começo, né, de quantas coisas boas o Senhor vai fazendo, e a gente precisa falar disso, porque mesmo em tudo aquilo que a gente passa, a canção que eu mencionei, ela diz, me faz sentir abençoado, e com o favor do Senhor na minha vida, mesmo na dificuldade, eu me sinto abençoado. Mesmo na dificuldade, eu entendo que o favor do Senhor está sobre mim e que Ele não vai me desamparar. E precisamos caminhar com essa certeza no nosso coração. Precisamos clamar a Jesus na tempestade, pois só Ele resolve. Só Ele acalma o mar. Só Ele faz o vento cessar. É Ele, é Jesus. E nós temos que ter isso aqui bem forte aqui dentro. Essa certeza, pela fé, eu creio que o Senhor está no controle da minha vida. Seja se a minha vida está no momento favorável ou desfavorável, Deus continua no barco da minha vida. Os discípulos clamam a Jesus, e Jesus continua lá dormindo, igreja? Ele responde. E aí entramos no quarto tópico da nossa mensagem. Jesus responde ao nosso clamor. Eu estava escrevendo essa mensagem e lembrei de uma música também, essa é nacional, da Léa Mendonça, que diz, o crente quando ora o Senhor responde, a oração do crente estremece o monte, e quando ele chora o Senhor atende, tem um grande valor a lágrima do crente. Porque o Senhor, Ele não continuou dormindo. Os discípulos clamaram e Jesus interveio. E é assim conosco hoje. O Senhor não está dormindo. O Senhor não está de costas para nós. O Senhor não está nos ignorando. Ele continua ouvindo e vai responder o nosso clamor no momento certo. Eu creio que para os discípulos virarem e falarem, Senhor, discípulos, muitos pescadores, muitos experientes na navegação, ao ponto deles falarem, nós vamos morrer, nós vamos perecer, nossa vida vai acabar. Para eles chegarem nesse ponto, é porque eles realmente não viam mais esperança nenhuma para aquilo que eles sabiam fazer. E Deus esperou até esse momento para responder o clamor daqueles discípulos. A aflição daqueles discípulos foi lá nesse momento, como diz o outro, lá nos 45 do segundo tempo. Irmão, irmã, pode ser que o Senhor te dê uma resposta hoje, pode ser que te dê uma resposta amanhã, pode ser que Ele te dê uma resposta daqui a um mês, eu não sei, mas eu sei que Ele vai responder. Eu tenho essa certeza no meu coração, que tudo aquilo que eu entrego ao Senhor em oração, todo o clamor que eu levanto ao Senhor, eu tenho certeza que Ele vai responder. Não da maneira que eu gostaria, porque a gente quer para ontem, né? A gente quer falar, quer ter resposta já. Não do meu jeito, mas do jeito do Senhor. No momento certo, Ele vai trazer a resposta. No momento certo, Ele vai fazer a intervenção. No momento certo da tempestade, Ele vai fazer o mar se acalmar. Versículo 26. Acompanha comigo aí. Ele perguntou, aqui é Jesus para os seus discípulos que estavam clamando por Ele. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Jesus fez o que nenhum homem poderia fazer com apenas uma palavra. Ele repreendeu e acalmou o vento e o mar, revelando todo o seu poder e toda a sua glória. Irmão, com certeza, no calor que fez hoje, você poderia ter falado assim, pô, sol, dá uma trégua aí, né? Mas nós não temos poder sobre o sol, sobre o vento, sobre o mar, não. Mas o Senhor tem. Em vários momentos, o sol parou. A gente não lê isso na Escritura?
ficou sem chover por vários dias quando Elias clamou ao Senhor, não é verdade? E aqui, mediante uma palavra, Jesus fez parar o vento e o mar. Além de fazer isso que é maravilhoso, isso é poderoso, isso é algo que só Deus pode fazer, além disso, Jesus aqui ensinou que o medo descontrolado influencia diretamente na nossa fé. Cheios de medo, os discípulos não viam mais esperança naquele cenário e achavam que iriam morrer, que iriam perecer naquela tempestade. Com uma fé pequena, preste atenção nisso que eu vou falar, com uma fé pequena, não dá para enfrentar a tempestade, irmão. Só verão a calmaria e a bonança aqueles que permanecerem firmes com fé em Jesus. E isso não é restrito apenas às tempestades da vida. Sim, nas tempestades da vida precisamos de fé para atravessar esses momentos, as circunstâncias difíceis. Jesus aqui fala claramente: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Vocês deixaram o medo tomar conta. E quando a gente deixa o medo tomar conta, a nossa fé vai lá embaixo. Mas esses homens já tinham visto o que Jesus fez. Já tinham visto sinais e maravilhas. Eles sabiam que para Deus não há impossível. Mas o medo tomou conta. E a fé deles foi lá embaixo, pequenininha. E quando a fé vai embora, meu irmão, a esperança vai embora. O descontrole toma conta. E a nossa vida vai descarrilhando. Vai só ladeira abaixo. Mas eles clamaram e o Senhor respondeu. E não só precisamos de fé para enfrentar as circunstâncias da vida, mas eu também preciso fazer esse alerta sobre um aspecto mais amplo. Somente aqueles que permanecerem firmes na fé até o fim vão desfrutar da paz eterna, da presença gloriosa do Senhor. Somente aqueles que estiverem firmes na fé, enfrentando as adversidades, buscando o Espírito Santo, resistindo às investidas do diabo, confiando em Deus nas tempestades da vida, esses sim verão a face do Senhor, a calmaria e a bonança que só vamos encontrar no céu. Porque nós fomos criados não só para as coisas deste mundo, para essa vida terrena. Não, irmão. A nossa vida verdadeira é no céu com o nosso Senhor e Salvador. Então a gente vive aqui, mas o nosso olhar, a nossa visão é sempre o céu. Se eu focar no probleminha aqui, se eu buscar Jesus só por causa de um probleminha aqui, irmão, eu vou desfalecer. Eu não vou conseguir perseverar. Porque a gente pede a Deus pelo probleminha aqui, sim, mas sempre almejando o céu. Senhor, fortalece a minha fé diante desse problema, mas mais importante do que esse problema é a minha salvação, e eu não quero perder. Mais importante do que resolver esse problema aqui, do que essa circunstância ruim ser transformada em algo bom, Deus, eu não posso perder o meu lugar no céu. Deus, eu não posso perder a minha salvação. Então, Senhor, me ajuda a minha fé a ser fortalecida, não só para o probleminha aqui, mas que eu possa desfrutar da bonança, da calmaria, da paz celestial. Isso sempre tem que estar firme no nosso coração, irmão. Sempre, sempre, sempre. As coisas aqui deste mundo acabam ocupando a nossa cabeça, mas não podemos perder de vista que isso aqui passa, isso aqui é transitório. E num piscar de olhos, num estalar de dedos, estaremos no céu com o Senhor. Mas somente aqueles que permanecerem firmes até o fim. Se com uma fé pequena a gente não consegue enfrentar a tempestade, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. E precisamos pedir ao Senhor: Deus, aumenta a minha fé. Deus, renova a minha fé. E não só pedir, mas pôr em prática a palavra do Senhor, a buscar nas Escrituras, a ler esse livro maravilhoso na sua casa, lá no seu cantinho, no seu momento com o Senhor, porque a gente não vai ter uma fé firme se a gente depender só do que a gente escuta aqui no domingo, não, na quarta-feira, ou nos outros cultos. A gente precisa desenvolver essa vida com o Senhor na nossa casa, no particular. Estar junto é muito bom,
mas estar no particular também é muito bom. E a gente tem que entender que as duas coisas precisam existir. O comunitário, a unidade, a comunhão, mas também o secreto, o lugar fechado, onde é só você e Deus. E o Senhor, Ele nos desperta para isso, para clamar a Ele nas circunstâncias momentâneas do dia a dia, mas também sem perder de vista a nossa salvação, a nossa esperança de que estaremos no céu com Ele. Aqui a gente fala das tempestades, não é verdade? Mas também eu lembrei daquela canção que o Coral Shekinah ministrou no domingo, no culto de Natal, depois do Natal, foi dia 26, se eu não me engano, que além do Rio Azul, existe um lugar, e essa canção falava do céu, onde dor, choro, isso não mais haverá. Tristeza, não. Mas maravilhas que o Senhor tem preparado para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Em o nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, precisamos ser uma igreja que não só enfrenta as tempestades, mas que mantém a sua esperança viva no Senhor, nesse amor maravilhoso, poderoso que Ele tem por cada um de nós e que um dia nos alcançou. Crendo, confiando que Ele responde ao nosso clamor. Caminhando para o fechamento dessa mensagem, lá no versículo 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A palavra perplexo aqui nesse texto, ela tem o significado de admirado. Os discípulos ficaram admirados, ficaram maravilhados, ficaram espantados com tamanha grandiosidade. E é assim que o homem fica, que a mulher fica, quando se depara com o agir e o poder de Deus. Cantamos aqui a canção no início deste culto. Ó Santo Deus, eu fico maravilhado com o Senhor, com o Deus que faz maravilhas, com o Deus que não poupou o seu único filho, mas submeteu a sofrimento, a dor, para que nós pudéssemos ser livres do poder do pecado. Que Deus maravilhoso é esse que foi lá e nos resgatou, lá onde a gente estava perdido, Ele foi lá atrás de nós e nos salvou. Que Deus é esse, onde a gente vira as costas para Ele e Ele não desiste, Ele continua indo lá, buscar, salvar aqueles que estão perdidos. E não só isso, irmão, mas Ele nos faz promessas. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, depois de todas as burradas que ele fez, eu vou lá para a casa do meu pai, para tentar ser pelo menos um trabalhador. O que o pai faz? Traz honra, traz dignidade, fala: teu lugar é aqui na mesa comigo, e é assim que o Senhor faz conosco. A gente não merece isso, mas Ele é tão maravilhoso, que Ele nos dá aquilo que a gente não merece, que é desfrutar desse amor, dessa presença, dessa comunhão com Ele, de assentar à mesa com Ele, de que é sentir o que só Ele pode, o verdadeiro amor que transforma completamente a vida de um ser humano. E eu sei que eu vejo vidas transformadas aqui neste lugar, e pela fé veremos muito mais vidas transformadas, em o nome de Jesus. A gente olha para o lado, vê alguns lugares vazios, mas pela fé olhamos vidas transformadas, testemunhando do que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que libera uma palavra e os cativos são libertos? Quem é esse que cura doenças e restaura o ferido? Esse é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é o nosso Senhor e Salvador, que nos livra das mais terríveis tempestades e traz paz ao coração do homem, através do Espírito Santo de Deus. Não tem tempestades na sua vida. Nas tempestades da sua vida, há soluções que somente Cristo pode dar. Quem anda com Jesus pode seguir em paz.
E eu queria, meu querido, minha irmã, meu irmão, que você não saísse daqui sem essa certeza no seu coração. Alan, tá difícil? Tá. A gente passa por dificuldades das mais diversas possíveis, mas Cristo não saiu do barco da tua vida. E precisamos clamar a Ele, precisamos buscar a Ele, precisamos, assim como os discípulos falaram, Senhor, sem Ti não dá, eu vou morrer aqui. Esse mal-estar que eu estou sentindo vai tomar conta de mim, eu vou sucumbir. Esse quadro que eu estou vendo vai só caminhar para o final, vai só caminhar para a ladeira abaixo, para um desfecho horrível. Eu preciso da tua intervenção, eu preciso do teu milagre aqui na minha vida, eu preciso do teu agir, Senhor. Eu preciso de paz no meu coração. E é isso que Ele veio trazer para nós, porque o reino de Deus é alegria, justiça e paz no Espírito Santo, irmão. Esse é o reino para o qual nós fomos convocados. Esse é o reino para o qual o Rei dos Reis nos chamou para seus servos. E precisamos ter essa certeza no nosso coração. Precisamos clamar a Jesus. Precisamos buscar a Ele. Porque muitas das vezes o que Deus está esperando é você clamar, é você ir até Ele, é você romper aquilo que está te prendendo e ir até lá. Conforme eu falei, a gente às vezes fica preso no nosso ego. Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou o bambambam. Mas Jesus quer de nós humildade. Jesus quer de nós um coração quebrantado, um coração humilde. Um coração que sabe que é fraco, porque o poder dele se aperfeiçoa. Então, meu irmão, minha irmã, que nessa noite possamos nos desvencilhar, nos desprender, pelo nome de Jesus, quebrar essas correntes que estão nos prendendo de ir até Ele. Porque se a gente achar que pode, a gente achar que faz, a gente vai continuar preso. Se você continuar achando que vai resolver do seu jeito, a tempestade vai continuar lá. Precisamos clamar, precisamos ir até Ele. Qual foi a última vez que a gente colocou o nosso joelho no chão e falou, Senhor, eu preciso de um milagre? Qual foi? Foi aqui, agora, no culto? E tá aí antes disso, qual foi? Foi no último culto? A gente precisa ir até o Senhor, clamar ao Senhor, falar, Deus, me ajuda. Eu tenho a mania de resolver as coisas do meu jeito, mas me ajuda. Eu não quero fazer do meu jeito, eu quero fazer conforme a Tua palavra. Eu tenho tentado, e eu estou vendo que eu não tenho conseguido. Deus, me perdoa por isso. Eu reconheço que sem Ti eu não posso. Eu preciso de Ti na minha vida. Eu preciso do Teu agir na minha vida. E precisamos buscar, precisamos ser aquela igreja que busca. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta abre. Precisamos ser essa igreja que vai, que busca, que clama, que ora e que pede ao Senhor, Deus, faz um milagre na minha vida. Me ajuda a me desprender dos meus medos, porque eu quero experimentar o Teu agir na minha vida, o Teu sobrenatural na minha vida. Eu quero testemunhar um milagre na minha vida. E quando a gente pede com o coração, o Senhor dá. Queria convidar você a curvar a sua cabeça aí no seu lugar. Nós vamos orar. Porque se uma coisa que nós precisamos entender aqui nessa noite, é que nós precisamos clamar a Deus, precisamos pedir a Ele, e é isso que nós vamos fazer. Pai querido e amado, nesse momento venha sobre nós, no Teu Espírito Santo, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa vir em o nome de Jesus, aqui nesta noite, no coração de cada irmão, de cada irmã, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, da condição de cada um. O Senhor sabe, Pai, daquilo que está se passando no coração de cada um, da tempestade que cada um está enfrentando nesse exato momento. Então eu te peço, Deus, venha sobre nós, em o nome de Jesus.
Acalma, Deus, essa tempestade, Pai. Acalma, Deus, esse vento forte. Acalma, Deus, essa tormenta, em o nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa vir, que o Senhor possa intervir, Pai. Que possamos ver a Tua mão operando um milagre, em o nome de Jesus. Queria convidar você a ficar de pé.